Beleza, vamos lá então, gente. Continuando o sistema ortográfico vigente. Como eu havia dito para vocês, sistema ortográfico vigente não é só a acentuação. Na verdade, ele é subdividido em vários aspectos. Tem a acentuação, que a gente já viu. Depois tem uso de letras, que é o que nós vamos ver agora. Uso de letras. Depois tem os porquês. Os porquês também são ortografia. E por último, o uso do hífen. Certo? Bom, dessas 4 áreas, há uma delas que é impossível prever. É essa que eu vou trabalhar agora. É o uso de letras. Por quê? Porque, gente, acentuação, as regras são limitadas. Certo? O número de regras de acentuação é limitado. Aprendeu as regras, sabe acentuar. Essa é a número 1. Ok. Porquês, regras limitadas. Aprendeu as regras de porquês, vai saber usar, acabou. Hífen com prefixos, regras limitadas. Aprendeu o hífen com prefixos, deu, fechou o esquema. Mas no caso de uso de letra, gente, são 600 mil palavras na língua portuguesa. 600 mil vocábulos. Desses 600 mil, só 5%, ou seja, 30 mil somente, tem alguma regra que diga por que tem que ser escrito daquele jeito ali. A maior parte da ortografia do português não tem regra. É escrita daquele jeito porque é. Exemplo, que eu sempre dou. Casa. Por que casa é escrito com S? Porque é. Não tem uma regra que diga que casa tem que ser com S. Podia ser com Z. O S entre 2 vogais tem som de Z. Sim, mas não quer dizer que só porque o S entre 2 vogais tem som de Z, que vai ser sempre vai ser S. Azar, por exemplo, é com Z. Entenderam? Então não tem uma regra para isso. É porque é. O que eu vou trabalhar com vocês aqui são as poucas regras que existem de ortografia e que não tem exceção ou que tem pouca exceção. Porque também não adianta eu trabalhar com vocês uma cacetada de regras cheia de exceções, que daí vocês não vão ter que decorar a regra, as exceções não vale a pena. Além disso, essa parte de uso de letras não se esgota hoje. Não vai se esgotar hoje. Essa parte a gente vai durante o curso inteiro falar sobre ela. Volta e meia, quando aparecer uma palavra lá estranha, eu vou dizer para vocês, pessoal, cuidado com essa palavra aqui, olha o jeito que ela é escrita. Então eu vou, durante o curso inteiro, chamar a atenção sobre escrita de palavras. Mas algumas regrinhas eu vou trabalhar hoje, certo? E aí vocês vão ter que copiar essas regrinhas, porque são regras aleatórias que vale a pena vocês terem aí na apostila de vocês, numa página em branco aí, ou no caderno, quem está usando o caderno pode ser também, tá? Vamos lá então? Primeira regrinha diz o seguinte: emprega-se SS em todos os substantivos derivados de verbos terminados em gredir, mitir, ceder e cutir. Quer dizer que se o verbo terminar em alguma dessas aqui, gredir, mitir, ceder, cutir, o substantivo vai ser escrito com 2 S. É o caso de agredir, né, que fica agressão, progredir, que fica progresso, progressão, né? Tá? Então é tudo, digamos assim, a mesma lógica. Admitir, tem o mitir. Esse mitir vira 2 S, admissão, né? Ceder, se tiver um eder, esse eder vai virar 2 S também. Aceder vira acesso. Discutir, esse cutir vai ficar com 2 S, discussão, certo? Então essa é uma regra, não cai muito, mas enfim, é uma possível. Essa segunda cai muito. Essa vocês destaquem bem, porque ela é uma das que mais caem em provas da FGV. Inclusive vocês vão ver depois nas questões que a gente vai fazer, que volta e meia aparece essa regra aqui. O que ela diz? Ela diz que se emprega o S em substantivos derivados de verbos que sejam terminados em ender, verter e pelir. Tá? Por exemplo, apreender, que tem o ender ali, vira apreensão. Isso aqui eu quero que vocês entendam da seguinte forma. Se o verbo tiver ND, esse ND vai se transformar em S. Então, apreender, o ND, vai virar apreensão com S, tá? Então, ND, o verbo tendo ND, o substantivo vai ser escrito com S, tá?
Isso se aplica a várias palavras do português. Uma que cai bastante em concurso, gente. Acender. Acender de subir, né? Não de atear fogo, tá? Acender de ascensão, de subir. Vai dar o substantivo ascensão. Ascensão. Acender, ND, ascensão, com S. Ou seja, o ND vai virar S. Num concurso que eu fiz para professor lá na década de 90, faz tempo já. E passei, inclusive, você vai avisar, tá? Passei bem, né? Tirei 5º lugar no geral no concurso. Caiu essa daqui, ó. Pretender. Como é que se escreve pretensioso, pessoal? Com S. Porque a regra é a mesma. Ela serve para substantivos e também serve para adjetivos. Se eu tenho o ND, esse ND vai se transformar em S. Pretender vai virar pretensioso, pretensão, com S. Tá bem? Então, essa regra é boa por quê? Porque ela não tem exceção. É uma regra sem exceção, tá? Por isso que é uma regra boa. Ou se tiver uma exceção ou duas, tudo bem, mas vá lá, né? Agora tem regras aí que tem 15 exceções, aí vamos combinar, aí não vale a pena. Aí é melhor a pessoa tentar utilizar lá a memória visual, né? O que mais? Vai se empregar C cedilha se o verbo for derivado de ter ou de torcer. Derivado de ter, que não quer dizer que seja terminado em ter sempre, porque às vezes tem verbo que é terminado em ter e não é derivado de ter. Mas se o verbo for derivado do verbo ter ou de torcer, vocês já sabem que vai virar C cedilha. Tipo abster, abstenção. Deter, como é que fica? Detenção, com C cedilha. Tá? E torcer? Torção. Porque o que tem gente que escreve torção com S? Boa, um monte. Né? Torção com S. Não é, é com C cedilha. Porque vem do verbo torcer. Torcer, torção. Tá bem? Então, se o verbo for derivado do verbo ter, ou se for derivado de torcer, tudo isso vai se transformar em C cedilha. Então, a próxima torção que vocês tiverem já sabe que é com C cedilha. Espero que não tenham, né, mas volta e meia a gente tem, né? Eu sou rei de virar o pé. Sabe aquela virada assim, ó? Faz... né? E você foi o pé? Sou rei de fazer isso. Próximo. Essa regra é bem interessante porque ela é feita uma certa confusão com ela. Existe isar com Z e existe isar com S. Tá? Existem os dois, isar com Z e isar com S. Bom, o que acontece? Acontece que a regra geral é isar com Z. Ou seja, em geral, vai se escrever isar com Z. Tá? Por exemplo, canalizar é com Z, realizar é com Z, certo? Mas, eventualmente, se escreve isar com S. Quando que se escreve isar com S? Só quando a raiz possuir S. Se a raiz não é a palavra, gente, cuidado. Uma coisa é a palavra, outra coisa é a raiz, são coisas diferentes, tá bem? Se a raiz possuir S, o S permanece. Se não, entra o isar com Z. Tá? Então, regra geral, isar com Z. Canalizar é com Z, porque vem de canal, que não tem S. Realizar é com Z, porque vem de real, que não tem S. Regra geral. Mas aí vocês pegam analisar, por exemplo. Por que analisar é com S? Vejam que a raiz de analisar é com S. Analisar, análise, analisou, analista, é tudo com S. Tudo aí é com S. Ou seja, o S faz parte do radical da palavra. O S faz parte da raiz. Então o S continua. Pesquisar. Pesquisar é com S. Vejam que o S faz parte de todas as palavras da família. Ou como é que a FGV chama família de palavras, você sabe? FAURG chama de família de palavras. Mas a FGV não chama de família, não. Ela tem um outro nome.
Quando duas palavras pertencem à mesma raiz, ou seja, à mesma família, ou seja, tem o mesmo radical com o mesmo significado básico, qual é o nome que a FGV dá? Quem acertar ganha um café. Aí você já também ganha para a próxima aula. Hã? Cognatos. Cognatos. O que são termos cognatos? São termos da mesma família. Então vejam, analisar, análise, analisou, analista, são todos cognatos. Pesquisa, pesquisar, pesquisou, pesquisando, são cognatos, são da mesma família, tá? Então, quando o radical, a raiz, possuir S, o S permanece. Bom, aí, vocês talvez vão lembrar que alguns ensinam que existem exceções a essa regra aqui. Se vocês ouviram alguma vez que existem exceções, ouviram errado. Ou ouviram errado ou alguém ensinou errado. Mas está errado. Nessa regra não tem exceção. Mas tem gente que ensina como exceção. Por quê? Porque comete um equívoco. E aí eu vou explicar para vocês. Pegue o caso de catequizar e sintetizar, por exemplo. Tá? Vejam, catequizar é com Z. Mas catequese é com S. Aí alguém vai dizer, tá, mas então é uma exceção. Porque catequese é com S e catequizar é com Z. Não, não é uma exceção. Vamos voltar à regra? O que a regra diz? Vamos voltar à regra lá. A regra diz assim, emprega-se isar com Z para formar alguns verbos em cujo final da raiz, não é da palavra, é da raiz, possuir o S. Então vejam, vamos lá em catequese e catequizar. Eu marquei em vermelho ali para ficar mais fácil para vocês. Existe S na raiz? Sim ou não? Não. O S está fora da raiz. A raiz termina no U. Ou no Q, se vocês quiserem. Né? Ou seja, eu tenho até ali, até ali vai a raiz. E a raiz termina ali. O S está fora da raiz. Então o que a regra diz? Se a raiz não possuir S, vai ser com Z. Se a raiz não... Olha o final da raiz, ó, é um T. Se a raiz não possuir S, entra o Z. Tá? Então cuidado para não aprender a regra de maneira errada. Porque a pessoa aprende assim, se a palavra tiver S. Não é a palavra, é a raiz, é o radical. Tá bem? Entenderam? Essa regra então não tem exceção. Se aplicar direitinho a regra, não tem exceção, mas tem que aplicar direitinho. Porque às vezes a pessoa aprende a regra de maneira muito sintética, por isso que eu não gosto muito dessas macetes que dão, assim, em excesso, assim, Instagram da vida, não sei o que. Eu tenho pavor daquilo. Aquilo lá, gente, é para prova de concurso da década de 90. Lá na década de 90, o cara aprendia 3 ou 4 macetes, ia fazer a prova, passava no concurso e era isso. Isso mudou radicalmente, pessoal. Ninguém hoje em dia, ninguém, pode ter certeza, passa em concurso por meio de macete. Ninguém. Tu pode usar o macete que tu quiser. Não quer dizer que eventualmente não possa usar. Não é isso. Mas não é o macete que vai garantir o aprendizado de você, gente. As bancas mudaram muito. As bancas hoje estão todas baseadas no texto. Outra coisa, pega a legislação, por exemplo. É tudo com base em casos. O oficial de justiça saiu para certificar o mandado, encontrou uma pedra, chutou, a pedra caiu em cima do bandido correu e saiu sangue. O que acontece nesse caso? É assim o negócio. Às vezes é um caso, entenderam? Que tu tem que analisar o caso específico. Não tem decoreba que tu faça possível de entender aquilo ali. Não tem. E é a mesma coisa no português. Não pensem vocês que decorando não sei quantos macetes vão aprender. Não vão. Não, gente, concurso cada vez mais profissionalizado. Quem está fazendo concurso aí nos últimos anos sabe disso. Não tem mais bobinho em concurso, gente. Não tem mais aquela coisa de, vamos, aqui é no oba-oba, sabe? Tipo, vou comprar uma apostila uma semana antes da prova e vou ver o que acontece. Tá? Perder dinheiro e tempo, inclusive. Vai fazer outra coisa, vai cuidar do filho, vai cuidar do cachorro, sei lá. Porque tá perdendo teu tempo e teu dinheiro. Hoje em dia o negócio é profissional. Tu tem que baixar a cabeça, estudar, fazer conforme a banca quer, sabe? Fazer com base no texto. É assim que tem que fazer. Então, não adianta a pessoa, não vai aprender ali. Né? Tem que aprender de outra maneira. Né? E aí, claro, para melhorar o aprendizado, tudo bem, acrescenta um macetezinho aqui, uma decorebinha ali, uma siglazinha lá, né? É o mesmo, eu vejo, que eu acompanho, né? Tem esses sites,
acho que é Instagram mais, né? Que colocam umas siglas para decorar certas coisas, né? Por exemplo, quantos são os membros do STJ? Não tem uma coisa assim? Aí tem lá, não sei o quê, o diabo menos 15. Não tem umas coisas, né? Não tem uma história assim? Ah, aquilo é legal, mas tu não vai aprender legislação por causa daquilo ali. Tu tem que aprender e depois usar o macete para memorizar, né? Mas não vai aprender por causa do macete. Tem que aprender a coisa e o macete vai ajudar depois na hora lá, aquele monte de número vai ajudar a fixar o negócio, legal. Mas não é por causa do macete que vai aprender, pode ter certeza disso. Coisa muito maceteada, pessoal, não é séria. Ninguém vai passar por causa disso. Ainda bem. E deixa o pessoal achar que está aprendendo. É bom, para nós é bom. Para nós é ótimo, tá? Adiante, emprega-se S. Emprega-se S após ditongo. Depois de um ditongo vai se usar S e não Z. Por exemplo, coisa, tem o ditongo lá, ó, o oi. Lousa, tem o ditongo lá, o ou. Ausência, tem o ao, que é ditongo. Neuza, ó. Aí, professor, mas eu já vi um monte de Neuza com Z. É tudo errado, né? Não tem uma certa. Neuza é com S, tá? Que vem depois de ditongo. E também o verbo pôr, a conjugação do verbo pôr e do verbo querer, também é com S. Então, por exemplo, o verbo querer é eu quis. Muita gente escreve quis com Z, né? Mas não é. Quis é com S. Quisesse, que começou com S e vai com S até o final, gente. Tá? Começou com S, a língua portuguesa é muito conservadora. Se tem o S lá na raiz, o S vai continuar até o fim. Não vai nunca mudar para o Z. Tá? Então, quis é com S, quisesse é com S, quisera é com S, pus é com S, pusesse com S, pusera com S. Tá? Tudo com S. Nessa história de começa com uma e vai até o final, eu vou acrescentar aqui no quadro uma que o pessoal sempre me pergunta, não está aí nos slides, mas o pessoal sempre me pergunta e eu já vi em várias provas. É viagem e viagem. Como é que escreve viagem? Com G ou com J? Depende. Depende. Existe com G e existe com J. Aí a pessoa quer dizer que vale os dois. Não é que valem os dois. É que são coisas diferentes, né? Existe viagem com G, que tem o sufixo agem. E o sufixo agem é com G. Esse sufixo agem dá origem a palavras do tipo paragem, sacanagem, né? Tudo isso aí é com agem, tá? É um sufixo. Esse aqui é o substantivo. O substantivo é com G. Agora, viagem com J é o verbo. Vejam que viajar, o verbo viajar é com J. É por isso que o J continua. Porque se tem o J lá na raiz, o J vai permanecer. Como viajar é com J, o verbo viagem é com J. Se eu digo eu quero que eles viajem comigo, é com J. Porque é do verbo viajar. Agora, eu vou fazer uma viagem, vocês aí depois que passarem no concurso. Depois que passarem, né? Porque antes são pobres. Antes é Lami, né? Tá, vamos um pouquinho melhor. Cidreira, né? Pinhal, não é isso? Passou no concurso. Caribe, Maldivas, nem sei onde é que fica, eu sei que é bonito, né? Onde é que fica as Maldivas, não sei. É Caribe? Vocês não sabem se são pobres? Então, né? Depois vai melhorar a coisa, entendeu? Depois vai melhorar, né? Não, e nem vai precisar ir pela CVC, né? Pessoal ganhando 10 mil por mês, né? Chega lá, não, coisa, eu quero, ó, passagem, pá, né? Com débito ainda, pá. Cara, pagar com débito é uma coisa muito chique, velho. Então, vê, viagem substantivo é com G, mas viagem verbo é com J. Por quê? Porque a língua portuguesa é conservadora. Ela é conservadora a ponto de, se tem um J lá na raiz, esse J vai continuar, tá bem? O que mais? Emprega-se X após ditongo. Por exemplo, ameixa, feixe, baixo, queixada. Ó, tudo depois de ditongo, ó. Ei, ai, ei. E também após o me e o em. Após me e em também se escreve X. Por exemplo, enxada, enxame, enxaqueca. Coisa horrível, né? Mexilhão,
Uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul não existe. Mexerica. Por que não existe? Porque a pessoa que disser mexerica aqui vai ser exportada para fora do estado, né? Aqui é bergamota, meu filho, tá? Vai comer mexerica em Mato Grosso, né? Vai fazer concurso lá. Aqui quem fizer concurso aqui vai cair na prova, tenho certeza. Como é que se chama mexerica aqui? Bergamota, né? Aliás, eu acho que concurso no Rio Grande do Sul tinha que ser assim, né? Vocabulário gauchesco. Nome de pão aqui. Bah, já ia eliminar uns quantos, né? Mexerica é com X, mexicano é com X. Essa regra tem duas exceções. Mecha de cabelo, tá? Que é com CH, que é para diferenciar de mexa do verbo mexer, que é com X, e encher e seus derivados. Preencher, preenchimento, enchimento, é com CH também. Mas o resto depois de em e me é tudo com X, tá? Sempre com X. Beleza? Copiaram aí? Sim, copia lá, vai. Com base nessa regra, eu até vou ditar uma palavra para vocês. Escreve aí a palavra aí. Escreve sozinho, não vou colocar, vocês escrevam. Eu não sei, eu às vezes tenho sonhos. E as coisas que eu sonho às vezes acontecem. Quem foi meu aluno, e quem está nos meus grupos de WhatsApp, vai lembrar que lá em abril eu disse... Não, abril não. Fevereiro? Fevereiro eu disse que ia ser FGV, não foi? Foi ou não foi? Foi. Não ouviram? Acharam loucura? O Paulo que tá chupando manga, entendeu? Tô. Chupando manga e bala. E foi FGV mesmo. Então eu tenho uns sonhos meio loucos, assim. Essa semana eu sonhei que eu estava sendo nomeado. Olha só, eu. Nem tinha feito concurso. De alguém aí, né? Que eu era o 14º colocado e a pessoa me chamaram. E a guria falou assim, eu falei assim, mas quantos vocês chamaram? 14, tu é o 14, a pessoa dizia. E era o TRF. Eu nem fiz o concurso do TRF, não sei porque eu sonhei com isso, tem coisa aí. Já sei, professor, falou umas 14 que eu te falei que eu tinha acertado as 12. Pode ser. De repente o 14 ficou na minha mente, né? Então eu sonhei com essa palavra e eu vou dizer a palavra para vocês agora. Ontem à noite eu pensei nessa palavra. E vai cair essa. Escreve aí. Encharcado. Quem acertar já tem quase a vaga garantida já. Pode começar a largar os cheques. Não sei, eu não tô dizendo nada. Não me diz que é com X, eu tô dizendo nada, tô quieto aqui, no meu canto. Escreveram? Como é que escreve encharcado? Não mesmo, olha aqui, ó, é do verbo encher, ó. Então. Então eu acertei. Viu como é? Cara, a ortografia é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa, tá? Beleza? Vamos adiante? Diferença entre A com H e A sem H. Essa é uma diferença muito legal que cai lá pela crase, tá? Quando cai questões de crase, geralmente cai isso aqui junto, tá? Que é a história do A com H e o A sem H. É uma questão ortográfica, porque o som é o mesmo, né? Se eu disser A, esse A pode ser um A com H, pode ser A com crase, pode ser A sem crase, pode ser o A pronome, pode ser o A artigo. O A pode ser um monte de coisa, certo? Mas existe o A com H. Como existe o A com H, quando que eu vou usá-lo? Existe o A com H e eu só posso escrever A com H em duas situações. Uma, quando der para substituir por existe ou existem. É o A do verbo haver, tá? Por exemplo, há muitas maneiras de amar. Existem muitas maneiras de amar. Certo? Então, esse A, que é do verbo existir, que é substituto do verbo existir, este A é com H. Tá? E existe o A que dá uma ideia de passado. O A que remete ao passado. Gente, o A com H sempre remete ao passado. Sempre. Essa é a ideia. A ideia é que ele remeta ao passado. O que não quer dizer que sempre que a frase der ideia de passado, que seja A com H. Não quer dizer isso. Estou dizendo que ele dá uma ideia de passado. Ele remete ao passado. Por exemplo, há 3 noites que eu não durmo. Né? Ou faz 3 noites que eu não durmo. É esse A que pode ser substituído por faz.
tá? Então são as duas situações em que eu vou usar A com H. Nos demais casos, vai se usar o A sem H. Especialmente quando a gente remeter ao... Especialmente, tá? Mas não é só, tá? Mas é que como cai bastante em prova isso daqui, eu chamei a atenção sobre esses dois casos. Especialmente quando for distância e quando for futuro. Quando for distância e futuro, usa-se A sem H. Então, por exemplo, estou a 20 km do local. Não é distância, é isso? É distância. Então, é o A sem H. Daqui a 2 meses vou me casar. É futuro. Então, é o A sem H. Tá bom? Entenderam? Mas agora eu vou colocar uma pegadinha para vocês aqui. E eu quero que vocês pensem sobre ela. Copie essa frase aí e preencha a lacuna. Não vou dizer nada por enquanto. Quero que vocês copiem a frase e preencham a lacuna. Feito? E aí, gente, é A com H ou A sem H? Com H ou sem? O que vocês escreveram aí? Vamos lá. Tá tudo assim, ó. E agora? Por que ela é uma pegadinha, tá? Porque como tem esse 2 anos atrás aqui, parece que remete ao passado, né? E remete ao passado mesmo. Realmente. A ideia aqui é uma ideia de passado. Mas não é o A que dá a ideia de passado. É o 2 anos atrás que dá a ideia de passado. Mas ele te induz a pensar que é o A com H, mas não é. Gente, aquilo que é idêntico a alguma coisa. Esse substantivo, esse adjetivo aqui, idêntico, tem uma regência. Aquilo que é idêntico a alguma coisa. Então ali é uma preposição. É a preposição a que é exigido pelo idêntico. Idêntico a alguma coisa. Não tem nada a ver com A com H isso aqui. Não dá nem para substituir por existe e nem para substituir por faz. Tenta substituir para tu ver. Não dá. Comi uma torta idêntica faz 2 anos atrás. Não dá. Comi uma torta idêntica existem 2 anos atrás. Também não dá. Não é o A do verbo haver. É o A preposição cuja regência se dá por causa do adjetivo idêntico. Tá bem? Mas é uma maneira que a banca tem de induzir a pessoa a colocar A com H. Por quê? Porque o 2 anos atrás dá uma ideia de passado. Não é o A que dá a ideia, é o 2 anos atrás, que não tem nada a ver com A. Que dá uma ideia de tempo decorrido. Que dá uma ideia de tempo decorrido, a pessoa decora. É isso que eu digo. Sempre a pessoa tem que tomar muito cuidado com o macete. Porque a pessoa decora o macete. Ah, se der a ideia de tempo decorrido é com A com H. Deu, acabou. E aí acha que vai aplicar aquilo ali como se fosse uma fórmula. Gente, português não é matemática. Não é matemática. Matemática é matemática, português é português. Não adianta querer usar a lógica da matemática para o português. Português a gente tem que interpretar o contexto. Professor, a questão da redundância, se eu tiro atrás e coloco faz 2 anos. Não, mas é que não dá aqui para colocar o faz aqui, né? Nessa frase não dá. Mas nessa frase eu posso tirar o atrás? Não dá. Não dá para tirar o atrás, sabe por quê? Porque se eu disser, comi uma torta idêntica a 2 anos. Idêntica a 2 anos para frente, para trás, para quando? Porque se A não dá ideia de passado, é uma preposição, certo? Não tem redundância aqui. Teria redundância se esse aqui fosse um A com H. Se fosse A com H, teria. É a mesma coisa que a música lá do Raul Seixas. Como é que é a música do Raul Seixas? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Lá tem pleonasmo. Lá tem pleonasmo.
É música, né? Tem licença poética, aquele negócio, né? Mas lá sim, porque eu nasci A com H, 10 mil. Se eu nasci primeiro, já nasci faz tempo, né? Quer dizer, eu nasci, já é passado, né? Aí eu nasci há 10 mil anos, legal, atrás, aí pleonástico. Aí sim, tá? Aí ficou bem pleonástico. Mas aqui não é o A com H, então aquele atrás não é pleonástico, aquele atrás tá certo. 2 anos, porque eu posso dizer, nasci há 2 anos, com H, ou posso dizer, nasci 2 anos atrás. As duas coisas estão certas. Só que eu não posso é misturar os dois. Só que esse A não é com H. Então não tem pleonasmo aqui. E, aliás, a matéria também da FGV, né? Figura de linguagem a gente vai ver mais adiante. Pleonasmo, catacrese, metonímia. Quanto tempo que a gente não vê isso aí, né? Não cai em banca nenhuma esse troço, só cai Fundatec e FGV, só as únicas bancas que pedem essa poioca aí, tá? Vemos muito nas redes sociais, né? As redes sociais a gente vê de tudo. Eu nem vejo mais, eu tenho medo. Eu tô ficando uma pessoa meio assim, com medo, sabe, das coisas, né? Então eu parei de olhar. Parei. Antigamente eu olhava e tal. Agora não olho mais nada, deixa as pessoas se matarem lá, né?